Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Semana passada eu ministrei até o verso de número 12. E hoje eu vou ler o texto a partir do verso 12, tá? Para que a gente pegue o contexto aqui. E será uma leitura extensa, na verdade é uma porção extensa de texto, tá? Até o verso de número 41. Por isso eu queria que você ficasse atento à leitura, antes de ler, claro, eu vou dar um panorama aos irmãos. Mas eu queria que você já buscasse estar atento à própria leitura, para que você pudesse capturar o grosso desse conteúdo aqui, já durante a leitura, tá bom? Beleza? Atos 2, capítulo de número 2, versos 12 até o verso de número 41. É uma leitura extensa, procure não dispersar-se durante a leitura. Mas antes de lermos, eu gostaria de dar um panorama aqui para você entender onde nós estamos, tá bom? A fim de que fique mais fácil até, à medida que faremos a leitura, você entender o texto. Vamos lá então, queridos. Qual é o título dessa série de sermões? Enviados. Enviados a pregar o Evangelho. Este é o assunto central do livro de Atos dos Apóstolos. O Senhor Jesus Cristo, através da sua igreja, pregando o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo enviando sua igreja a pregar o Evangelho. Eu já preguei 5 sermões nesse texto de Atos, do capítulo 1 até o verso de número... Capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso de número 12. O primeiro sermão eu expliquei que o livro é sobre o que Jesus continuou a fazer. No segundo sermão, ele disse que Jesus deu instruções aos discípulos durante aqueles 40 dias, explicando o que era o Evangelho e especialmente explicando o papel dos mesmos. No terceiro sermão, ele disse que Jesus ordenou aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém para que pudessem serem cheios do Espírito Santo, para serem testemunhas de Jesus. E aqui nós ligamos essas duas coisas, né? A igreja não pode desvincular a ordem de ser cheia do Espírito Santo a missão de ser testemunho de Jesus. Essas duas coisas estão umbilicalmente ligadas. E não é possível experimentar um verdadeiro enchimento do Espírito Santo sem que você seja enviado a ser testemunho de Jesus. No quarto sermão, eu lhes falei a respeito dos planos inabaláveis de Deus, planos que Deus cumpriu até mesmo através da traição de Judas, e planos que Deus estava para cumprir, chamando sua igreja a suplicar e a orar pela experimentação desse enchimento do Espírito Santo. E ali, especialmente, eu lhes falei da importância, da necessidade que nós temos de suplicar, de pedir, de bater, de orar por sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E semana passada, eu preguei um sermão já no episódio de Pentecostes, né? Hoje ainda continuamos no episódio de Pentecostes, tá? Geralmente as pessoas observam Pentecostes apenas como aquilo que está descrito do capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, 13, e depois esquecem que a pregação de Pedro, ela é na verdade o clímax, o ponto mais alto do Pentecostes, tá? Por isso, o título desse sermão hoje ainda é Línguas de Fogo, Palavras em Chamas, ok? Só que é o Línguas de Fogo, Palavras em Chamas 2. Na semana passada, eu expliquei para vocês o que foi a forma do Pentecostes, o conteúdo do Pentecostes e o propósito do Pentecostes, né? Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e enche os crentes do seu poder. Ali vimos que a forma, o vento que desce dos céus, as línguas repartidas como de fogo, o eles falarem em outros idiomas, tem um propósito, há um significado nestas coisas aqui, mas que, acima de tudo, o que deveríamos atentar é para o conteúdo de Pentecostes. O que foi o conteúdo de Pentecostes? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, tá? E os discípulos em seguida testemunharam do Evangelho. Este é o conteúdo do Pentecostes. E olhando para essas duas coisas, a gente entende o propósito do Pentecostes, tá? O propósito do Pentecostes, olhando para esses dois elementos aqui, é que os cristãos entendessem a urgência da pregação do Evangelho em todas as nações e entendessem a necessidade de viverem cheios do Espírito Santo para pregar. E hoje aqui, já olhando não mais para esses versos 1 a 12, mas olhando para os versos
14 em diante, embora eu vá ler a partir do verso 12, nós veremos que Pedro, ele ali no ápice do Pentecostes, depois daqueles sinais que vimos descritos ali no capítulo 2, Pedro toma a frente e começa a pregar um sermão. Vemos então Pedro anunciando o evangelho de Cristo, né? E chamando ao arrependimento uma multidão e a uma conversão extraordinária de mais de 3.000 pessoas. À luz então desse episódio, hoje eu quero falar sobre o evento, a mensagem e a pedagogia do Pentecostes. Deu para entender? Semana passada eu falei sobre a forma, o conteúdo e o propósito de Pentecostes. E hoje eu quero falar sobre o evento, a mensagem e a pedagogia de Pentecostes. Ou seja, o que é o Pentecostes enquanto um evento, né? O que está acontecendo ali historicamente. Segundo, o que é a mensagem que é pregada no Pentecostes. E terceiro, que pedagogia este episódio aqui nos traz, tá? E aqui antes de nós lermos, algumas coisas que eu gostaria que você atentasse. Primeiro, o trecho é bastante longo, tá? É uma leitura extensa que a gente vai fazer. E esse é um texto que, se eu fosse debulhá-lo nas suas minúcias, a gente ia ficar aqui, sei lá, 4 sermões, 5 sermões. Mas como eu expliquei para vocês, a minha intenção é que nós passemos por Atos ali, mais ou menos com o volume que nós passamos em Romanos. Mas tem um eixo central aqui, tá, do texto, e é por isso que eu quero que você atente para o eixo central. Alguns dos assuntos marginais aqui já foram tratados, inclusive, lá em Romanos, tá bom? E alguns outros a gente vai estudar no discipulado. Por isso eu quero atentar à questão mais central, que é o evento, a mensagem e a pedagogia, tá? E a segunda coisa importante é que a pregação de Pedro aqui ainda é Pentecostes, ainda é no evento de Pentecostes. Na verdade, a pregação de Pedro, ela é a plenitude de Pentecostes. Então, à luz disso, falaremos hoje sobre, veremos aqui que a pregação de Pedro, ela é o cumprimento destas palavras em chamas, né? Pedro foi cheio do Espírito, suas palavras estavam em chamas, e então ele prega o Evangelho. Tá bom? Beleza? À luz disso, vamos ler o texto então? Leia com bastante atenção, acompanhe aí na sua Bíblia, ou acompanhe aqui na tradução NVI, tá bom, Amanda? Pode colocar na NVI. E aí, à medida que formos lendo, preste bastante atenção, para que você não se perca aqui nesse texto tão longo, tá? Verso 12 diz assim: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Lembrem-se que eles estavam aqui falando em outros idiomas, né? Como lhes expliquei semana passada. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, é o que foi predito pelo profeta Isaías, profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas nos céus, em cima, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu servo sofra decomposição.
Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Bem, irmãos, já lhes falei que o cerne do Pentecostes é aquilo que é o título desse sermão aqui, né? Línguas de fogo, palavras em chamas. O Espírito desce e enche a igreja, a fim de que a igreja pudesse dar testemunho vivo de quem é Cristo Jesus. Nesse texto aqui, nesse segundo ato, chamemos assim, de Pentecostes, o primeiro ato foi o episódio da descida do Espírito Santo, dos discípulos ali falando no meio da rua, a diversas pessoas de diversas nacionalidades, em suas próprias línguas, a respeito das maravilhas de Deus. Estes foram os sinais que inauguraram Pentecostes. Mas nós temos o segundo ato, que é a pregação de Pedro. E nessa pregação de Pedro, especialmente, nós temos uma explicação do que é o evento de Pentecostes, tá? E nós temos então Pedro nos falando, a partir do verso 14, o Pentecostes enquanto um evento. E o que é o Pentecostes enquanto um evento, um acontecimento? Pentecostes é um evento dos últimos dias que inicia o derramamento do Espírito Santo. Tá? Então preste atenção, olha o que eu estou dizendo para vocês. O Pentecostes foi um evento dos últimos dias que inicia o derramamento do Espírito Santo. Deu para entender isso aqui? Onde é que está isso aqui? Está no verso de número 14, quando Pedro se levanta, dirigindo-se aos homens da Judeia, e no verso ele começa a anunciar às pessoas, né, o que está acontecendo ali. Ele diz: olha, o que está acontecendo aqui não é que as pessoas estão bêbadas, como vocês supõem, nem é um ato de histeria ou qualquer coisa parecida. E no verso de número 16, ele diz assim: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Então o que é o Pentecostes, queridos? É um evento, um acontecimento dos últimos dias que inicia o derramamento do Espírito Santo. Lembre-se aqui comigo. Tal qual a entrega da lei no Sinai é um evento que inicia o tempo em que Deus se revela ao seu povo, revelando o seu caráter, dando-lhes a sua lei. Agora, aqui em Pentecostes, este também é um evento. Só que um evento dos últimos dias, daquelas coisas que aconteceriam como Deus havia predito pelos profetas nos últimos dias. Agora deixa eu lhes dizer, Pentecostes não é o único acontecimento dos últimos dias a estar se cumprindo ali naquele período. O Pentecostes é um dos acontecimentos dos últimos dias. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 2, diz que nos últimos dias Deus enviou o seu Filho.
Aí você fala, como assim, pastor? Últimos dias, isso já faz mais de 2000 anos? Sim, irmãos, preste atenção. Deus, em sua economia, no seu modo de governar os tempos, Ele determinou algo que Ele próprio chamou de últimos dias. E até os dias dos discípulos era confuso. Se imaginava que os últimos dias seriam um período pequeno, né? Quem sabe de dias mesmos, né? Ou talvez de meses. Mas não, os últimos dias, entendemos hoje, compreendem esse largo período da história, desde a vinda de Jesus até aqui, tá? Os últimos dias, diz o autor aos Hebreus, dizem respeito aos dias do envio do Filho, quando o Filho veio e encarnou-se. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Marcos 1,15, que está sendo cumprido o reino de Deus, o reino dos céus, e Ele é chegado. E isso também era uma promessa para os últimos dias. Jesus está dizendo, como sinal dos últimos dias, aqui, hoje, é chegado o reino de Deus. E também, nós temos dois textos especialmente, que nos falam da ação do Espírito Santo nos últimos dias. Estão comigo aqui? Dois textos. Especialmente o texto de Ezequiel, capítulo de número 36, e o texto de Joel, capítulo de número 2, tá? Então, preste atenção. Em sua economia, no seu modo de governar os tempos, Deus determinou que nos últimos dias o seu Espírito seria dado de uma forma como nunca antes houvera sido dado. Tá bom? O Espírito de Deus já atuava, já estava presente, na verdade, desde a criação. É pelo Espírito de Deus que está chocando sobre as águas, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou chocava sobre as águas, que nós temos aqui esse momento pré-criativo, antes da criação. É o que nós temos em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Nós vemos também na Escritura que é pelo Espírito de Deus, que Deus muitas vezes, na antiga aliança, Ele intervém e age, através do seu povo, através dos profetas, através dos juízes. Deus, inclusive lhe citei semana passada, muitas vezes vem sobre alguém de um modo especial, e essa pessoa então é capacitada poderosamente para, pelo Espírito Santo de Deus, cumprir alguns eventos, né? Alguns atos da missão que Deus dera. E aí semana passada lhe citei que o Espírito de Deus veio sobre Saul. O Espírito de Deus veio sobre muitos homens, veio sobre Moisés, veio sobre líderes que Moisés havia designado, enfim. Mas há uma promessa nos profetas Ezequiel e no profeta Joel, do Espírito que seria derramado nos últimos dias. A promessa, por exemplo, que nós temos em Ezequiel, é a seguinte, capítulo 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então preste atenção. A primeira promessa do Espírito Santo vindo de um modo diferente é essa promessa de um Espírito vindo para dar um coração novo, um espírito novo, para fazer que aquele que não andava nos caminhos de Deus já não ande errante, tropeçando, mas que pelo Espírito de Deus, a lei de Deus esteja gravada no seu interior. E essa metáfora aqui de tirar um coração de pedra e dar um coração de carne é semelhante, extremamente semelhante à metáfora que Jesus usa no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele diz que o Espírito daria o quê? Faria reviver aquele que o recebesse. O Espírito daria nova vida, que se não nascer de novo, não poderia entrar no reino dos céus. Ou seja, há uma promessa nos últimos dias de o Espírito vindo trazer uma renovação, um avivamento, transformando corações de pedra em corações de carne, trazendo vida àquele seu povo. Entende aqui? Essa promessa ainda não havia sido cumprida até Pentecostes. Há uma outra promessa, e essa promessa está em Joel capítulo 2, verso de número 28 em seguida, que é esse texto que Pedro cita. Pedro diz, essas coisas que estão acontecendo aqui, queridos, são o cumprimento das promessas que Deus deu a Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos filhos e filhas profetizarão. Ou seja, além daquela promessa de Ezequiel, dessa abundância do Espírito Santo, para que Deus regenerasse seu povo e desse um novo coração, há uma outra promessa do Espírito. Já não agora mais falando de regeneração e nova vida, mas sim falando de capacitação e poder. Um derramamento sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus então profetizasse, anunciasse as palavras de Deus. Deu para entender isso aqui? E o que está dizendo Pedro aqui? O Pentecostes, ele é o cumprimento dessa promessa. Aquilo que havia sido dito antes pelos profetas, desse derramamento do Espírito. Embora Pedro não cite Ezequiel, está implícito aqui Ezequiel. Mas aquilo que havia sido dito sobre o derramamento do Espírito, tanto trazendo regeneração e vida, quanto trazendo um poder para o testemunho, é isso que está sendo cumprido aqui. É disso que Pedro está falando, do cumprimento da profecia sobre o enchimento do Espírito Santo e sobre a regeneração que o Espírito Santo traria. Deu para entender isso aqui, irmãos? O que é o evento de Pentecostes? É o cumprimento da promessa, que inicia a era do derramamento do Espírito Santo, ok? O cumprimento da promessa que inicia, mas não conclui, obviamente, né? Não é um episódio só, tá? Então preste bastante atenção. Sim, o Pentecostes, ele é um evento, tá? Um evento da história da salvação. E como o evento da história da salvação, especialmente um evento que inicia, ele tem uma característica de ser tanto um evento único, quanto ser um evento que inicia uma era. Deu para entender aqui? Ele é um evento único, porque ele não se repete daquele jeito, mas ele também é um evento que inicia uma era, e nesse sentido, muitas coisas que aconteceram em Pentecostes continuam acontecendo. Então preste atenção. Há um sentido em que o Pentecostes não acontece mais, há outro sentido em que Pentecostes deve continuar acontecendo. Estão comigo, irmãos? Estamos juntos aqui? Está entendendo? Então preste atenção. Em que sentido Pentecostes não acontece mais, queridos? Enquanto cumprimento do início da era. Aqueles sinais que nós vemos ali acontecendo, né? O vento que desce dos céus, o som de um vento que desce dos céus, as línguas repartidas como de fogo na cabeça dos discípulos, os discípulos falando em outros idiomas. Eu expliquei todo o simbolismo desses sinais que aconteceram, tá? Expliquei, inclusive, que esse falar em outros idiomas é falar em grego, é falar em latim, é falar em línguas conhecidas naquele tempo. Não expliquei isso para vocês? Sim ou não? Nesse sentido, queridos, o evento de Pentecostes não acontece mais, porque ele já iniciou a nova era, tá? Do Espírito Santo, desse enchimento do Espírito Santo, desse derramamento do Espírito Santo. Nesse sentido, inclusive, é equivocado cristãos imaginarem que hoje precisa acontecer exatamente do jeito que aconteceu naqueles dias, né? Que quando pessoas hoje, por exemplo, estão falando em outras línguas ou em línguas estranhas, está acontecendo o mesmo que aconteceu em Pentecostes. Isto não é verdade. Tá bom? Inclusive, nem o que hoje nós vemos, né, este dom de línguas, inclusive já lhes disse, que eu mesmo recebi, e eu ainda falo em línguas, mas nem mesmo este dom de falar em línguas é igual àquilo que aconteceu no Pentecostes. Ok, irmãos? Pastor, e o que é isso então? Você vai entender isso melhor lá no discipulado. Talvez eu ainda consiga dar uma palhinha sobre isso hoje, se eu tiver tempo, tá? Mas Paulo vai nos explicar, em 1 Coríntios capítulo 12 a 14, que quem fala em línguas daquele modo como está acontecendo em Corinto, ele fala a Deus em mistérios, e por isso ninguém o entende. Ou seja, não é o mesmo episódio de Atos, quando pessoas estão falando em outros idiomas, como se fosse hoje falando em italiano, falando em francês, falando em romeno, entende? Não é a mesma coisa. Pastor, e não acontece isso de cristãos falarem em outros idiomas hoje, pelo Espírito Santo? Acontece. Eu já conheci, por exemplo, missionários que indo ao campo, aprenderam uma língua assim, ó. Não sei se você lembra da Nara? Lembra da Nara que esteve aqui conosco? Ela aprendeu inglês assim, ó. Lá nos Estados Unidos, indo fazer um curso de missões, né, para trabalhar no campo.
ela aprendeu inglês de um dia para o outro, literalmente, né? Literalmente. Sim, Deus ainda derrama esses dons sobre a sua igreja, tá? Mas aquilo que acontece em 1 Coríntios, na igreja de Corinto, os crentes falando em línguas, é diferente deste episódio aqui, e por isso que eu estou dizendo que é irrepetível. Toda a igreja falando em outros idiomas não faz sentido, não tem propósito. Nós entendemos o porquê do propósito daquilo lá em Pentecostes, porque era uma festa que reunia pessoas de diversas nações e Deus tinha um propósito naqueles sinais de comunicar algo ali. Deu para entender? Deu para entender, irmãos? Beleza? Então é equivocado dizer todo cristão, para ser cheio do Espírito Santo, tem que falar em línguas, porque foi isso que aconteceu em Pentecostes. Primeiro é que as línguas de Pentecostes não são as mesmas línguas de Corinto, ok? E segundo que ali há uma pedagogia para que todos os cristãos falem ali. Há um propósito ali, tá bom? Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios que nem todos falaremos em línguas, nem todos profetizaremos. O Espírito Santo dará seus dons à igreja conforme Ele quer. Isso não quer dizer que você não tenha dons do Espírito, se você não fala em línguas, não tem nada a ver isso. Deu para entender, irmãos? Certo? Há cristãos, inclusive, às vezes que são aflitos, né? Porque essa teologia que diz que o batismo no Espírito Santo é o cristão falar em outras línguas e que só é batizado no Espírito Santo quem fala em outras línguas, isso é completamente equivocado. Não há nenhum fundamento bíblico para isso, tá? E o episódio de Pentecostes não pode ser utilizado como um parâmetro, até porque, pelo que eu já lhes expliquei, nem eram essas chamadas, vamos chamar de línguas estranhas, né? Chamar de línguas estranhas. Nem eram essas línguas estranhas que os irmãos estavam falando lá em Atos dos Apóstolos. Deu para entender isso aqui, irmãos? Deu para entender? Então, nesse sentido, esse episódio aqui, ele é irrepetível, ele não acontece do mesmo jeito. Deu para entender? Contudo, esse episódio, ele é repente aspecto, não quanto à forma, mas quanto ao conteúdo. O que acontece lá em Pentecostes? Os crentes são cheios do Espírito Santo de Deus. E eles começam a dar testemunha de Cristo Jesus. E isso é repetível. Inclusive, nós vemos isso repetindo-se diversas vezes em Atos dos Apóstolos. Os cristãos sendo novamente cheios do Espírito Santo de Deus e ali capacitados de novo para darem testemunho de Jesus. Nesse sentido, o episódio de Pentecostes é apenas a iniciação dessa nova era do Espírito, onde a igreja não apenas recebe a regeneração que vem do Espírito Santo de Deus, tá? Mas a igreja também deve receber, deve buscar, deve pedir esse enchimento do Espírito Santo de Deus para que a igreja seja testemunha. Deu para entender isso aqui, irmãos? Deu para entender? Então o que acontece no Pentecostes? O Espírito se derrama sobre a igreja. Se cumpre a profecia de Ezequiel, capítulo de número 36. O Espírito Santo vem para regenerar os cristãos, para dar nova vida aos cristãos, para batizar os cristãos do corpo de Cristo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito veio sobre nós, Ele nos regenerou em Cristo, nos deu nova vida em Cristo, morremos e ressuscitamos em Cristo. Já não temos mais um coração de pedra, mas agora temos um coração de carne. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Alguns de nós, irmãos, meia dúzia de nós, irmãos, aqueles de nós que falam em línguas, irmãos, quem, irmãos? Todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, foram batizados no Espírito Santo de Deus, tá? Então, nesse sentido, aquilo que aconteceu lá, repercute até hoje sobre a vida da igreja. E em outro sentido também, que outro sentido? Ainda no cumprimento de Joel capítulo 2. Sim, meus irmãos, o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, ainda é também para os nossos dias. Os cristãos ainda precisam serem cheios do Espírito Santo para darem testemunha de Cristo. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, por exemplo, eu lhes disse lá no sermão primeiro, que essa história que nós temos em 28 capítulos,
ela compreende um período de aproximadamente 30, 32 anos, tá bom? Um período de 30 a 32 anos. Agora imagine comigo, esse episódio que acontece em Pentecostes, onde os cristãos são cheios do Espírito Santo, e o que a gente vai lendo de Atos dos Apóstolos, né? Parece que a igreja ali dos primeiros 30 anos foi sempre uma igreja assim, né? Uau! Né? Uma igreja, caramba! Eu queria fazer parte dessa igreja. Que igreja virtuosa, que igreja poderosa, que igreja desbravadora, que igreja corajosa, né? Que igreja santa, né? Mas não, quando a gente liga o texto de Atos dos Apóstolos, as demais epístolas paulinas, a gente percebe, por exemplo, e as outras epístolas, né? A gente percebe, por exemplo, que a igreja, nesse intervalo de tempo desses 30 anos, foi também uma igreja, por exemplo, de escândalos. Sim, lá em Corinto nós tivemos um irmão que dormiu com a mulher do próprio pai, né? Foi uma igreja também de desapontamentos, tá? Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que lá na Galácia, houve irmãos que estavam abandonando a fé por falsas doutrinas, deixando Cristo. Ou seja, esse episódio aqui, o que nós leremos inclusive nos versos seguintes, mostra um momento da igreja, não toda essa história de 30 anos da igreja. E essa igreja, que experimentou este avivamento ali no dia de Pentecostes, precisou experimentar outros episódios de avivamento, irmãos. Dá para entender isso aqui? Dá para entender isso aqui? O avivamento, deixa eu lhe explicar. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos a igreja passando por tempos de avivamento, momentos de avivamento. E esses momentos, ora duram um ano, ora duram meses, ora dão frutos mais permanentes, né? Quando se tratam, por exemplo, de avivamentos seguidos de um discipulado firme, por exemplo, nós temos o avivamento que aconteceu, um avivamento extraordinário que aconteceu na Reforma Protestante, que causou mudanças e impactos extraordinários, que foi mais contundente exatamente pela consistência da pregação e do discipulado. Dá para entender? Mas houve outros avivamentos na história da igreja que perduraram ali a casa de um ano, 6 meses, enfim. O que eu quero lhes dizer com isso? Que essa igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja que precisou passar por outros episódios de enchimento do Espírito Santo de Deus, de capacitação, de revestimento de poder. Olha o que está escrito, abra sua Bíblia comigo. Lá em Atos capítulo 4, verso 8, por exemplo, é dito que Pedro foi novamente cheio do Espírito Santo e falava com poder tal que os líderes ficaram maravilhados da sua ousadia. Já esse é um episódio que aconteceu com quem? Apenas com Pedro, não com toda a igreja. Lá em Atos capítulo 4, verso 31, é dito que outros discípulos estavam orando no lugar e o chão tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui nós temos já um outro enchimento do Espírito Santo, que já é de um grupo de discípulos que estavam orando por isso. Nós temos episódio em Atos 6, que falam que Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, ele dá então testemunha de Cristo Jesus. Temos o episódio em Atos capítulo 9, verso 17, que fala especificamente de Paulo sendo cheio do Espírito Santo, tá? Em sua conversão, e aí começando a pregar o Evangelho. Temos Atos 11, 24, que fala de Barnabé, que estava cheio do Espírito Santo e de fé. E aí uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E por fim, em Atos 13, 9, temos a informação de que Paulo foi cheio do Espírito Santo, enquanto falava com Elimas o mago, e Deus lhe deu poder extraordinário para pronunciar a Elimas que ele ficasse cego por um tempo. Então dá para entender aqui, a igreja de Atos é uma igreja que não teve apenas um episódio de ser cheia do Espírito Santo. É uma igreja que passa por diversos episódios dessa experimentação de serem cheios do Espírito Santo. Deu para entender, irmãos? Ou seja, nós ainda hoje carecemos disso. E ainda hoje sobre nós é dado isso. Nós ainda hoje precisamos suplicar, pedir, bater e orar por sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter essa experimentação. E aqui, como nós vimos, este enchimento do Espírito Santo, preste bastante atenção, ele está sempre ligado à testemunha do Evangelho.
Nunca é dado esse enchimento do Espírito Santo por si mesmo, apenas para que os cristãos experimentassem essa virtude, esse poder, mas sempre ele está ligado a essas experimentações de pregar o Evangelho. Pedro é cheio e anuncia, os discípulos são cheios e eles passam a anunciarem o Evangelho. Paulo, ele é cheio do Espírito Santo e aí ele passa a anunciar a Cristo. Barnabé é cheio do Espírito Santo e uma grande multidão é acrescentada à igreja. Paulo está pregando o Evangelho e ele é desafiado por um mago, então ele é cheio do Espírito Santo e ele então impõe ao mago uma condição de cegueira pela palavra do Espírito Santo de Deus. Deu para entender aqui o que foi o episódio, o evento de Pentecostes? Ele é um evento que inicia essa nova era do derramamento do Espírito. E como o evento que inicia a nova era do derramamento do Espírito, ele tem um sentido em que ele não se repete mais, ou seja, aqueles sinais específicos ali, foram sinais específicos para aquele momento, para mostrar a pedagogia do que seria esse derramamento do Espírito. E há um sentido em que ainda deve se repetir, ou seja, os cristãos continuam sendo batizados no corpo de Cristo, no Espírito Santo, tendo seu coração velho transformado por um coração novo, e o Espírito Santo de Deus continua enchendo a igreja, mas enchendo-a para quê, irmãos? Para que a igreja dê testemunho de Cristo Jesus, cheia de poder. Deu para entender isso aqui? Então, isto é o evento de Pentecostes. A finalidade do evento é ser a iniciação dessa era do Espírito Santo. Ok, irmãos? Uma coisa importantíssima aqui também é a mensagem que nós temos do dia de Pentecostes. O que é a mensagem que Pedro prega? O que Pedro prega aqui, irmãos, não é sobre o Pentecostes. O que Pedro prega aqui não é sobre ser cheio do Espírito Santo. O que Pedro prega é sobre Jesus de Nazaré, sua aprovação, sua morte e ressurreição, segundo os planos de Deus, o fato de ele ter sido tornado Senhor e Cristo. O que Pedro faz na pregação não é uma exaltação do episódio de Pentecostes, nem do poder de Pentecostes. O que Pedro faz? Anuncia a Cristo Jesus. Esta é a verdadeira mensagem pentecostal. Entende? Tem gente que pensa que mensagem pentecostal é falar sobre o poder do Espírito Santo. Não, irmãos. A mensagem pentecostal é falar sobre Cristo, crucificado, ressuscitado, Senhor e Salvador. Dá para entender isso? Lá no sermão terceiro, mais ou menos, eu expliquei para vocês que ser testemunha de Jesus o Espírito vem para que sejamos testemunhas de Jesus. Ou seja, o Espírito nos dirige a Cristo, não a si mesmo. O Espírito não exalta seus feitos, nem o poder que ele dá. O Espírito exalta a Cristo. O cristão cheio do Espírito Santo, seus olhos estão dirigidos a Cristo. Ele anuncia Cristo. Não é o poder e nem os sinais que lhe interessam. O que lhe interessa? Cristo. O Espírito é dado à igreja para que a igreja anuncie Cristo. Observe aqui, verso 22 até o verso 24. E depois o verso 36, nós temos aqui a síntese da pregação de Pedro. Pedro diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por meio de Deus diante de vocês. De que Pedro começa a falar, queridos? Jesus de Nazaré. E ele continua dizendo: foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Portanto, diz o verso de número 36, já saltando para o verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Percebe o que é a mensagem pentecostal? O que é a mensagem pentecostal, irmãos? Cristo. A igreja cheia do Espírito Santo não está preocupada em falar do próprio Pentecostes. O Pentecostes não é um fim em si mesmo. O enchimento do Espírito Santo, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é um fim em si mesmo.
O enchimento do Espírito Santo não foi dado por causa do enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo foi dado por causa da pregação do Evangelho, para que a igreja anuncie Cristo. Entende isso, irmãos? A mensagem que nós temos em Pentecostes é uma mensagem a respeito de Cristo, de quem Ele é, de que Deus o enviou, de que Ele realizou sinais, de que Ele foi morto por causa de nossos pecados. Nós próprios o crucificamos. De que depois Ele ressuscita e na sua ressurreição, Deus dá testemunho da sua pregação. E de que Ele agora foi feito Senhor de vivos e de mortos, e que Ele virá a julgar os homens. A mensagem de Pentecostes é um chamado ao arrependimento. Nós vemos Pedro confrontando o pecado dos homens e a sua culpa na morte de Cristo. Olha o que diz o verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram. A mensagem que nós temos em Pentecostes é uma mensagem que denuncia o pecado dos homens, que fala para os homens que nós todos estamos condenados diante de Deus, porque nós crucificamos Cristo. E aqui Calvino, por exemplo, nos diz o seguinte: que embora muitos dos ouvintes a quem ele fala não tenham consentido com a crueldade perversa de ter crucificado Jesus, ele coloca essa culpa sobre eles, porque todos eles se contaminaram ou com o seu silêncio ou com o seu descuido. E é a mesma coisa para conosco. Qualquer homem hoje que ignore a cruz de Cristo, que permaneça em silêncio diante da cruz de Cristo, que permaneça descuidado diante da cruz de Cristo, também é culpado da morte de Cristo. Porque qualquer homem que hoje, ainda que tenha ouvido falar que Jesus morreu, mas despreze a sua morte, ele está desprezando o sacrifício que Deus fez. E nós precisamos continuar anunciando a mesma coisa hoje. Que todos nós somos culpados em nossos pecados e transgressões, e que os homens que não se voltam para Cristo estão desprezando a cruz de Cristo e estão perdidos em seus pecados e por isso estão condenados e são condenáveis diante de Deus. E esta mensagem também chama à confissão e ao arrependimento. Olha o que diz o verso de número 38 a 40. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus chamar. E o verso 40 diz: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Ou seja, queridos, a mensagem de Pentecostes não é sobre Pentecostes. A mensagem de Pentecostes é sobre Cristo. O Espírito dirige os holofotes a Cristo. O que os homens precisam ouvir não é o quanto eu sou poderoso, né? Olha o poder de Deus sobre mim. Quem quer poder? Não é sobre isso. O que o Pentecoste faz, a verdadeira descida do Espírito Santo faz, é dirigir a atenção toda a Cristo, dar testemunho de Cristo, revelar quem é Cristo, irmãos. Percebe? Percebe aqui o equívoco, a má interpretação de alguns segmentos que se chamam pentecostais, mas perdem o coração do que é o Pentecostes. O coração do Pentecostes é o anúncio de Cristo no poder do Espírito. É o Espírito Santo derramado sobre a igreja para que a igreja anuncie quem é Cristo. Os discípulos não ficaram ali extasiados com aquele derramamento, olhando para aquilo como se ele fosse um fim em si mesmo. Mas Pedro anuncia Cristo, dirige a Cristo, chama os homens à correção, ao arrependimento, à confissão. E então, nesse sentido, aqui nós temos a mensagem do Pentecostes. Ok, irmãos? Deu para entender? O evento do Pentecostes, a mensagem do Pentecostes. Olhando então para essas duas coisas, eu queria falar sobre a pedagogia do Pentecostes, tá? Então preste atenção. Tanto o evento quanto a mensagem de Pedro nos dão alguns ensinamentos como igreja. E graças a Deus temos esses ensinamentos, mas infelizmente a gente percebe a igreja muitas vezes patinando largamente na sua condução, porque a igreja ignora a correta interpretação
do que a Bíblia está procurando nos ensinar com esses textos aqui. Por isso temos aqui algumas informações importantes dessas coisas que vimos, que são extremamente pedagógicas para nós, tá? E a primeira questão a respeito a essa pedagogia do Pentecostes é que ser cheio do Espírito Santo é a ênfase do Pentecostes, independente da forma como isso acontece. Tá bom. Ali no primeiro episódio acontece com os cristãos falando em outros idiomas. Mas nós não vemos mais os cristãos, esse episódio se repetindo, do mesmo jeito, né, com línguas descendo de fogo no céu, vento e tal, nos demais episódios de Atos dos Apóstolos. Pelo contrário, por exemplo, quando Paulo está ali diante de Elimas, não acontece nada, digamos assim, nenhum sinal extraordinário. Tá? Ele apenas é cheio de ousadia para declarar uma palavra de maldição contra aquele mago. Sim, cheio de ousadia para uma palavra de maldição, que você fique cego. E é o que acontece com aquele mago, ele fica cego. Mas não tem aqui Paulo falando em línguas, descendo uma coisa dos céus e tal, enfim. Percebe, irmãos? Ou seja, há uma pedagogia aqui. Que pedagogia? Nem todo o enchimento do Espírito Santo acontece de um mesmo modo. Tá? Há diversos episódios de enchimento do Espírito Santo na igreja. Isso acontece de formas distintas em Atos dos Apóstolos. E não apenas em Atos, ao longo da história da igreja. Tá bom? Nós vemos ao longo da história da igreja homens dando testemunho de experiências poderosas de enchimento do Espírito Santo, e elas não são exatamente iguais, tá? Mas uma coisa é importante. Esse revestimento do Espírito Santo, queridos, ele dá ousadia para sermos testemunhas do Evangelho. Duvide de todo pretenso enchimento do Espírito Santo que não provoca no cristão um desejo de ser testemunha de Cristo, que não desperta o cristão a amar o Evangelho de Cristo e a querer proclamar o Evangelho de Cristo, tá? E isso é o que acontece nesse enchimento de um modo geral, em todos estes enchimentos, ok? Então, assim, essa forma que nós temos aqui, ela não se dá mais do mesmo jeito em todas as situações, mas sim, todos nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo. Ok, irmãos? Dá para entender isso? A segunda questão pedagógica que nós temos aqui, tá, irmãos? A mensagem que nós temos aqui, em Pentecostes, Pedro pregando, não é uma mensagem sobre avivamento, é uma mensagem sobre Cristo e o seu Evangelho. Pedro não está preocupado aqui em que os outros experimentem, né, essas questões, essas virtudes espirituais, esse poder espiritual. Pedro está preocupado em anunciar Cristo. E isto é aquilo que acontece aqui no Pentecostes. A centralidade, queridos, está não no próprio evento de Pentecostes, mas na pessoa de Cristo. Há um convite a que as pessoas olhem para Cristo, se arrependam, tenham fé, tá? E hoje nós temos aqui uma certa pregação que parece ser um chamamento, né, a essa experimentação que nós vemos em Pentecostes, mas se nós observarmos, ela é falsa em si mesma. Porque quando o chamamento é para o evento em si, para que você experimente ser cheio do Espírito Santo, como se isso fosse um fim em si mesmo, você quebra a principal finalidade para a qual Jesus determinou que a igreja fosse cheia do Espírito Santo. Quando o enchimento do Espírito Santo vira uma finalidade em si, nós inclusive nos colocamos abertos a falsas experiências de enchimento do Espírito Santo. Tá, irmãos? E não se engane, Martin Lloyd Jones, por exemplo, vai dizer, Martin Lloyd Jones foi um pregador reformado, chamado de o príncipe dos pregadores da história da igreja. Ele um reformado como nós, um calvinista como nós, mas até controverso, porque no seu tempo ele era considerado carismático, né, pentecostal. Não vou nem fazer a diferença entre uma coisa e outra hoje, tá? O que é ser carismático? O que é ser pentecostal? Talvez eu faça ao final, só para clarificar. Mas enfim, ele era alguém que cria nesse enchimento da plenitude do Espírito Santo, né? Ele cria nesses dons derramados sobre a igreja, dom de línguas, por exemplo. Mas ele diz uma coisa importantíssima, Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte, que quando nós estamos buscando esse enchimento pelo próprio enchimento,
nós estamos nos abrindo, inclusive, a experiências falsas. Estamos nos abrindo a experiências malignas. Estamos nos abrindo a sermos enganados. E não se engane, não apenas já lá no início da história da igreja, no segundo século, bem como ao longo de toda a história da igreja, a igreja muitas vezes passa por falsas experiências de enchimento espiritual. Algumas delas, inclusive, malignas. Não aconteceram só nos dias de Martin Lloyd Jones, aconteceram também nos dias dos puritanos, aconteceu no segundo século, e isso vem acontecendo ao longo de toda a história da igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 5 de Efésios, que nós devemos julgar, analisar as profecias. Certo, irmãos? Há falsas experiências espirituais, e quando você está buscando a experiência pela experiência, é bem possível que você esteja aberto a falsas experiências espirituais. É curioso que Martin Lloyd Jones não vive nos nossos dias, né? Mas deixa eu citar para você aqui um trechinho, né? De uma fala de Lloyd Jones em um dos seus sermões. Ele diz assim: tenha cuidado com a falsa experiência. Busque não uma experiência, mas busque a Cristo. Busque conhecê-lo, busque vivenciar sua presença, busque amá-lo. Mas se você busca apenas uma experiência, então você abriu a porta para a falsificação e você provavelmente a receberá. Num dos trechos desse sermão, por exemplo, ele diz, né, que nessas falsas experiências, algumas pessoas recebem espíritos malignos, outras pessoas recebem espíritos de animais. É engraçado que ele não viveu nossos dias, isso tem mais de um século, né, que ele pregou isso. Mas em nossos dias, nós vemos aí falsas experiências espirituais, onde pessoas recebem um tal de espírito do leão. Você já viu um negócio desse, irmãos? Aí urra igual um leão, aí sai engatinhando, né, no chão como se fosse um leão. De onde é que se tira isso, irmãos? A gente precisa contestar essas coisas, irmãos. Você já viu experiências supostamente espirituais do Espírito Santo, onde as pessoas se machucam, saem batendo umas nas outras? A gente precisa contestar essas coisas, irmãos. Certo? Quando as pessoas buscam a experiência pela experiência, pode ser que ele experimente uma falsa experiência. Precisamos contestar essa. É razoável? Por exemplo, eu tô na fé, já tenho uma boa jornada, né? E já passei, por exemplo, a igreja recebendo obturação de ouro. Talvez você não saiba disso não, né? Mas aconteceu um movimento espiritual há umas décadas atrás, onde a atuação do Espírito Santo era da obturação de ouro nos crentes. Antigamente, aí você vai... Que história é essa, pastor? Antigamente era chique ter ouro no dente, tá? Começa por aqui, né? Tinha gente que tinha dentição de ouro, obturações de ouro, enfim. E antigamente as obturações elas eram feitas com material metálico, tá? Era um chamado, não lembro agora se é amálgama, é um material metálico. Hoje em dia não, é feito de uma resina, né? De cerâmica, não é isso? E aí sabe o que acontecia na hora do culto? Os crentes abriam as bocas uns dos outros para ver se tinha ouro na boca. Você acha engraçado? Essas falsas experiências, irmãos, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Negócio, peça meu paletó aqui, Abraão, por favor. Benny Hinn inventou um negócio que é o seguinte, ó. Benny Hinn inventou um negócio que era o seguinte: ele se dizia cheio do Espírito Santo e fazia assim, ó. Saia soprando, jogando paletó, e o povo saía caindo. Eu já tive oportunidade de estar em igreja em que as pessoas iam empurrando umas às outras, dizendo que isso era experiência espiritual. Você vai cair no Espírito. Já ouviu falar de cair no Espírito, irmãos? Uma vez me derrubaram lá no início da minha fé, né? O pregador chegou, né? Botou a mão aqui em mim e tal na minha cabeça, eu de besta deixei, né? De besta eu deixei. E aí ele foi me empurrando, eu não botei o pé atrás, o que aconteceu? Caí. Minha mãe perguntou depois: e aí, filho, o que você sentiu? Senti nada, a queda, né? Senti a queda. Mas óbvio, preste atenção, quando você está suscetível psicologicamente,
olhe bem, preste atenção. Quando você está buscando a experiência pela experiência, você vai dizer que sentiu uma coisa, né, e tal, e que experimentou uma coisa. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Há pessoas que têm habilidades para manipular você psicologicamente, tá? Tá bom? Há pessoas que têm habilidade. Não é difícil não, tá? Fazer isso. Não é difícil fazer isso. Tá bom? Eu lembro que uma vez, infelizmente, ali nos meus primeiros anos de pastorado, o pastor presidente do campo, que eu pastoreava uma igreja, ele era o presidente do campo, ele pediu para que eu deixasse alguém pregar, e eu nunca deixei ninguém pregar na igreja sem que eu conhecesse. Nesse caso, eu deixei por uma exceção, porque era o pastor que tinha enviado, né? Mas aí o camarada ensinava o seguinte, né? Falava o povo, põe a mão na cabeça aí, irmãos. Cruza a mão na cabeça. Aí ele falava assim, solta o peso da sua mão, deixa só os dedos cruzados. Eu vou orar por vocês. Se tiver um espírito maligno aí, você não vai conseguir mais desatar a sua mão, não. Meu coração estava apertado com aquele negócio, mas eu só não chutei ele dali, porque o pastor, né, não ia fazer negócio daquele, né? Mas aí o que eu vi depois? Uma irmãzinha idosa lá da minha igreja, uma irmãzinha que eu conhecia a vela dela, né? Estava quase toda semana na casa dela, com a mãozinha cruzada em cima da cabeça, ele ia expulsar o demônio da cabeça dela. Aí eu fui nela e falei, minha irmã, faz o seguinte, a senhora está bem? Eu estou bem, pastor. Então faz assim, abre sua mão, tira os dedos cruzados, por favor, e senta lá no seu banco. Não quero fazer você passar por essa vergonha de alguém estar orando aqui por você, né, dizendo que você está possuída de demônio. Meus irmãos, a gente tem um monte de coisa na igreja que é encenação, tá bom? Possessão demoníaca que é encenação. Eu já tive de lidar, de aconselhar pessoas, por exemplo, que foram para igrejas que encenam essas coisas, né? Existe possessão demoníaca, pastor? Existe. Eu já expulsei demônios diversas vezes, tá? De verdade, não é demônio de mentira não, é demônio de verdade, tá bom? Mas existe também encenação, existe teatro, existe sugestão. E a pessoa, quanto mais fraca na sua compreensão da fé, e psicologicamente, mais ela é fácil de ser sugestionada. Então é possível, inclusive, sugestionar alguém que ela é possuída de demônios. E há cristãos, muitas vezes, que em igrejas que fazem esse tipo de manipulação, embora já tenham crido em Cristo, são imaturos, eu já peguei diversas pessoas assim, que depois eu tive de aconselhar, de discipular, de orientar. Embora sejam cristãos, mas sejam imaturos, se sujeitam a essas coisas e acham que estão possessos. Eu lembro que uma vez teve uma moça, né, que eu fui discipulá-la, ela chegou à nossa igreja, e toda vez ela caía possessa de demônio. Mas a curiosidade é que, geralmente, quando eu lidava com alguma situação de possessão de demônios ali, era rápido o negócio. 2 minutos, 3 minutos, a pessoa estava liberta, né? Essa irmã não, eu tinha que lutar meia hora, e daí, no outro culto seguinte, essa irmã estava possessa de novo. Eu que comecei a entrar em crise, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou errado aqui em alguma coisa, Senhor? Depois que eu fui entender que, na verdade, essa experiência dela não era possessão. E aí, conversando com ela, dialogando, vendo como ela o que acontecia com ela na situação, não era possessão. Na possessão, deixa eu te explicar uma coisa. Na possessão, a consciência é tomada. A pessoa perde consciência, é uma subtração da consciência. Tá? Mas nesses sugestionamentos, geralmente a pessoa é apenas induzida. E aí ela está vendo as coisas que estão acontecendo ali, ela está vendo o que está fazendo, mas ela, por sugestão, acaba fazendo, se jogando no chão, se debatendo. E isto não é possessão, tá? Infelizmente, ao longo da história da igreja, nós temos muitas falsas experiências espirituais. E como disse aqui Martin Lloyd-Jones, se você está buscando apenas a experiência, é bem provável que você encontre uma falsa experiência. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? E assim, eu até, Martin Lloyd-Jones, inclusive, vai dizer nos seus dias, né, em alguns desses sermões, ele tem alguns sermões sobre esse assunto. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, mas é até melhor que pelo menos o cristão esteja em busca de fato por Cristo, né, do que uma lerdeza, uma frieza, uma apatia espiritual, tá? Então, quando eu estou falando para você que existem falsas experiências, eu não estou dizendo para você, com isso, que você deva ser lerdo, nem frio, nem apático espiritualmente. Deu para entender, irmãos? Muito pelo contrário, ouça tudo que eu disse até aqui. Devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo, devemos orar por isso, devemos bater à porta dos céus por isso, pedir por isso, suplicar por isso. Mas devemos suplicar por isso
para que conheçamos melhor Cristo, para que o vejamos sua glória e sejamos cheios do desejo de testemunhar sobre Ele. Não para que digamos, você viu lá, o rei como leão, hein? Você viu como eu rei aquele dia? Não é para que você dê um testemunho de uma suposta performance espiritual, irmão. Na igreja de Corinto, inclusive, Paulo vai corrigir os irmãos que, muito embora, como disse Paulo no capítulo 1, tivessem diversos dons espirituais, eles estavam equivocados, achando que os dons eram para que eles pudessem fazer as suas performances espirituais. Você viu como eu sou espiritual, hein? Você viu aquela rajada de língua estranha que eu falei quando eu pregava? Sou espiritual ou não sou, irmãos? Você pode crer na palavra que eu prego ou não, irmãos? Percebe? Nós precisamos entender para que servem os dons, e especialmente, buscar de Deus um enchimento. Para quê? Para que sejamos testemunhas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deu para entender isso aqui? Amém. E por fim, ainda falando sobre essa pedagogia, a última coisa importante é a seguinte. A gente precisa separar, queridos, o que é esse revestimento externo do Espírito Santo e o que é a obra interna do Espírito Santo, tá? Muito embora o Senhor Jesus ordenasse que a sua igreja fosse cheia do seu Espírito e experimentasse o poder da virtude do Espírito para pregar o Evangelho, não se engane, é possível sim que alguém seja revestido apenas externamente do Espírito Santo e que não experimente uma nova vida, uma regeneração, e assim ele esteja, muito embora cheio externamente do Espírito Santo, perdido. Que estranho, pastor. É estranho, né? Mas é o que nós vemos em Saul, por exemplo. Sobre Saul veio o Espírito Santo de Deus, ele profetizou. Mas Saul termina seus dias de que modo? Perdido, irmãos. Completamente perdido, tá? Inclusive o Senhor Jesus vai dizer, em Mateus capítulo de número 7, versos 22 e 23, que algumas pessoas chegarão para ele e dirão o quê? Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós expelimos demônios em teu nome. E o que o Senhor Jesus vai dizer a essas pessoas? Não vos conheço, apartem-se de mim, vocês que vivem na iniquidade, que praticam a iniquidade. Muito embora revestido externamente de um dom externo para uma capacidade de demonstração da glória de Deus em Cristo, do Evangelho, estes aqui ainda viviam em iniquidade, ou seja, o coração velho de pedra ainda não havia sido transformado num coração de carne, ainda não havia nascido da água e do Espírito, e por isso apenas havia uma manifestação externa do Espírito Santo de Deus, tá bom? Deixa eu te dizer uma coisa, a manifestação externa do Espírito Santo de Deus não é atestação de caráter, tá, irmãos? Não é atestação de uma nova vida em Cristo Jesus. Deu para entender isso aqui? Sim ou não, irmãos? O que é atestação de caráter de uma nova vida em Cristo Jesus? É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Estas coisas são testemunho de um novo coração que experimentou aquela obra de Ezequiel capítulo 36, um coração de pedra transformado num coração de carne. Não é o falar em línguas, não é o expulsar demônios, não é fazer milagres. Estas coisas não são testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. Tá bom, irmãos? Por isso, coloquemos as coisas no devido lugar, tá? É importante para a missão? Sim, é importantíssimo, devemos buscar isso. Mas esse é o peso da medida de todas as coisas? Não é. Certo, irmãos? Ok, irmãos? É preferível um coração nascido de novo e com pouco poder, né? Sem um revestimento extraordinário, do que um revestimento extraordinário num coração corrupto e infiel, que não terá vida eterna. Tá bom? Por isso, arrematando aqui, eu diria o seguinte, pegando o que vimos semana passada e agora. Sim, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E todo o enchimento do Espírito Santo de Deus nos despertará, irmãos, à missão, a pregarmos Cristo. Como você precisa experimentar isso, meu irmão?
você vai ter sede e fome de anunciar quem é Cristo. Se o Espírito Santo de Deus derramasse sobre você desse modo. Você precisa pedir isso, você precisa buscar isso. E isso acontece tanto de um modo particular, individual, como vemos acontecendo com Pedro em algum episódio, com Paulo em algum episódio, como acontece com o corpo de Cristo, a igreja, quando a igreja suplica isso, como vemos também em Atos capítulo 4, verso 31. Mais especialmente entendamos, essas línguas de fogo, elas acontecem para que tenhamos palavras em chamas. A finalidade dessa capacitação do Espírito Santo não é para que nós experimentemos apenas a virtude do Espírito Santo, mas para que experimentando tudo o que Cristo é, toda a grandeza do seu Evangelho, todo o poder e a graça que é nele, nós nos sintamos encorajados e fortalecidos para pregarmos Cristo. Não sei se você presta atenção nos hinos que nós cantamos, mas os hinos que nós cantamos aqui são especialmente selecionados, tá? Eu faço questão de selecioná-los, inclusive alguns deles a gente mesmo fez a tradução. Um deles que nós cantamos é aquele Espírito de Deus, né? Ele diz-nos assim: presente que foi dado para sermos testemunhas, entende aqui? Essa é uma das principais finalidades da doação, dessa capacitação, desse poder do Espírito Santo sobre nós. Ele é um presente que foi dado para nós sermos testemunhas, e ele traz vida quando isso acontece, amém? Por isso que depois que Pedro prega, uma multidão diz: o que faremos, irmãos? Por que acontece isso? Porque o Espírito Santo está capacitando Pedro com o poder de pregar o Evangelho, e o Espírito Santo está dando nova vida aos ouvintes que estão se arrependendo e crendo. Amém? Coloque-se em pé. Que o mau uso dos dons espirituais nos alertem, que as falsas experiências espirituais nos deixem alerta, para que nós não incorramos em tais falhas. Contudo, que nós desejemos, busquemos, batamos e peçamos por esse enchimento do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos testemunhas, tá? E uma coisa extraordinária que nós veremos ao longo de todo o livro de Atos, queridos, é que esse enchimento, sabe quando ele acontece? Na missão. Esse enchimento não acontece para o crente ficar sentado, né, na frente do sofá, assistindo um seriado, não estou dizendo que é errado isso, não é isso. Esse enchimento não acontece para o crente tirar férias. Esse enchimento não acontece para o crente passar num concurso público. Esse enchimento acontece para que o crente seja o quê? Testemunha, irmãos. Testemunha de Cristo. Ore por isso. Senhor, me faz uma testemunha. Me ajuda a que eu possa experimentar esse enchimento de Cristo e assim ser despertado a proclamar o Evangelho. Curve sua cabeça, oremos por isso. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor iniciou essa nova era do Espírito Santo sobre a tua igreja. Ele está derramado, Senhor. E é só por isso que corações de pedra são transformados em corações de carne. É só por isso que hoje nós temos ousadia, Senhor, de anunciar teu nome, e o Senhor mesmo realiza salvação e conversão. Eu quero te agradecer por vivermos este tempo, mas também quero suplicar a ti, Senhor, nos dá discernimento, Senhor, nos dá entendimento para que nós possamos julgar tudo e reter o que é bom, para que nós possamos ter maturidade espiritual, de não nos envolvermos em falsas aparições ou manifestações do teu Santo Espírito, que nós tenhamos maturidade nos dada através da tua palavra, e também através das experiências que vimos ao longo da história da tua igreja, e que, muito embora, Senhor, alertas, nosso coração esteja desejoso de experimentar essa vida poderosa que há do teu Espírito para nós. Desperta a cada um de nós, teus servos, e usa-nos na missão. Que quando os teus filhos ousarem, começarem a orar por alguém, pela salvação de alguém, que quando os teus filhos ousarem abrirem suas bocas para anunciar quem é Cristo, que quando os teus filhos ousarem terem gestos de carinho e de amor para com as pessoas a quem o Senhor quer salvar, que eles possam ser cheios do teu Espírito, Senhor. Que em ocasiões onde os teus filhos precisem de uma capacitação poderosa do alto, porque os nossos recursos não bastam, que eles sejam cheios do teu Espírito.
Eu quero ver, Senhor, em nossos dias, em nosso tempo, em nosso meio, muitas dessas manifestações extraordinárias que eu já experimentei na minha vida, que muitos dos teus servos já experimentaram, mas que nós queremos ver agora, hoje, aqui em nossos dias. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando a ser uma comunidade missional, uma comunidade evangelística, e nós contamos, Senhor, com este derramamento do Teu Espírito sobre nós, para isso. Assim cremos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe.